Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo Jesus, ele pode te salvar. Cristo Jesus, ele intervém. Ele é o mediador para nos conectar com o nosso Criador de volta. Aleluia. Então, a rota de fuga é o nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, é o arrependimento. O processo da santificação é a rota de fuga para nos escaparmos da morte eterna. Da morte eterna. O Senhor, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glória a Deus, louvado seja Deus. E para reforçar mais ainda a ação de Jesus, o ato de Jesus para nos salvar, vamos em Apocalipse 14. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a Apocalipse 14. Glória a Deus. Apocalipse 14, no versículo 13, em nome de Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aleluia! Então a morte ela se torna uma bênção. Mas na vida do despreparado, dos desobedientes, ela se torna uma maldição. Os confessores, os santos, as pessoas devotadas, dedicadas a Cristo em santidade, ela desfruta da bênção de Deus através da morte, que a morte ela se torna uma porta de dimensão para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então você pode mudar o curso hoje da sua vida, a mudar a direção da sua vida para seguir o nosso Senhor Jesus e para ser transformado pelo Espírito que está atuando em nosso meio para nos ajudar. O Consolador, o Encorajador, aquele que veio para nos ajudar a preparar a nossa vida para a eternidade. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja Deus. A ressurreição de Cristo, a partir do momento que ele morreu, foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu a esperança da salvação. A esperança de vencer a morte. A esperança de mudar o curso de nossas vidas e pensar no reino de Deus. A inclinar os nossos pensamentos ao alto. O Senhor ele nos deu esta ponte de esperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que olham para esta rota de fuga, que escapa dos laços da morte, das prisões da morte, eles precisam olhar para Jesus e acreditar. Em outras palavras, crer no Senhor. Vamos em João 11, aleluia. Glória a Deus. Vamos em João 11, no versículo 25. Aleluia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Aleluia?
É uma pergunta. Você crê que ele irá te ressuscitar? Então, Marta acreditou, Marta creu. Então, ele tem o poder suficiente para ressuscitar os nossos corpos no último dia. E o último dia pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, a ressurreição dos mortos acontece e aqueles que estão vivos, acordados, irão ser levados junto com eles. Isto está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de 13 ao 18, e que devemos nos consolar com estas palavras, estar motivados, encorajados para buscar o reino prometido, para buscar a nova Jerusalém, para buscar a pátria celestial. Glória a Deus. A ressurreição veio nos conectar com o nosso Criador. Veio nos aproximarmos de Deus. Veio para renovar a nossa consciência, para nós podermos nos prepararmos com diligência a buscar o reino vindouro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder suficiente para ressuscitar os nossos corpos no último dia. Ele tem o poder suficiente. Glória a Deus, louvado o nome do nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vai ressuscitar o nosso corpo. Mesmo que ainda esteja morto, mesmo que a morte te encontrou em santidade, você não morre mais. Você é do nosso Senhor Jesus. O oposto de não se preparar é a despreparação. É o sofrimento eterno no lago de fogo. E o Senhor, ele veio para morrer na cruz, para nos livrar as nossas almas do lago de fogo. Então é muito essencial nós abraçar esta mensagem. É muito poderoso e gratificante de nós estarmos ouvindo este evangelho eterno, puro e genuíno, trazido e revelado nesses últimos dias para nos mostrar o caminho correto da nossa salvação. Porque a apostasia, ela reinou nos nossos dias, ao ponto de esconder esta verdade. Este evangelho já existia desde antes da fundação dos nossos tempos e veio ser revelado por meio de Jesus, porque a graça e a verdade vieram em intermédio do nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos trouxe, nos incumbiu a missão de nos levar o evangelho a toda criatura. Então esse evangelho estava preparando pessoas, mas nos últimos dias a apostasia iria reinar e muitos pastores não iam mais acabaram deixando de lado de pregar o evangelho da cruz e do sangue por causa de muitos subornos e com medo de espantar as ovelhas, de atrapalhar os seus planos, seus projetos, atrapalhar a forma como eles ganham lucro no evangelho. Então eles acabaram não pregando mais. E o Senhor veio pessoalmente nos trazendo a missão de nós voltarmos, de nós retornarmos à cruz e ao sangue de Jesus. Glória a Deus. E agradeça a Deus que o Senhor está avivando as nações. E eu agradeço a Deus porque Ele me despertou e Ele está despertando aqueles que estão ouvindo esta palavra. Este é o Ministério do Arrependimento e Santidade Internacional no Brasil, da qual a porta do céu está aberta nessa nação. Todos aqueles que querem ouvir o Santo Ministério, procure
no Google, Ministério de Arrependimento e Santidade, entre em contato. Se você quiser fazer, se quiser ser parte desse santo ministério, aleluia, liderado pelo profeta Dr. David Wall, ele é o que comanda, ele é o líder, aleluia, desse santo ministério em todas as nações. Louvado seja Deus. Esse é o ministério do próprio Deus, um ministério santo e glorioso, com os pilares que nos aponta para a imortalidade dos nossos corpos. Glória a Deus. Louvado o nome do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Então, o que nós podemos entender, e para resumir, vamos voltar à mensagem, para nós resumir em Eclesiastes 11:3. Um dia nós vamos partir. E um dia nós vamos se encontrar com o Senhor. O nosso espírito vai voltar para Deus. Essa carne vai voltar para o pó. Então, a nossa única oportunidade é agora, de nós abraçarmos as coisas imperecíveis, de nós abraçarmos os planos imperecíveis de Deus, o plano de redenção de Deus, de nós curvarmos as nossas cabeças e buscar um arrependimento profundo e entender que a ressurreição não é uma brincadeira. Ela vai se materializar, ela vai acontecer. E não importa a circunstância, nenhuma potestade, nenhum principado vai impedir de que isso aconteça. Porque Deus, o próprio Deus, vai descer do céu para vir e certificar que a igreja e que os mortos em Cristo subam em segurança. Glória a Deus. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 ao 17. Glória a Deus. O Senhor, Ele próprio, vai descer do céu. É uma visão que o apóstolo Paulo viu quando ele estava na igreja de Tessalônica. E advertiu a igreja de Tessalônica que o rei estaria vindo para levar um povo. Mas não era naquele tempo. Não era naquela época. Glória a Deus. Era para os últimos dias. Mas em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá o esclarecimento acerca da apostasia, do engano que viria nos últimos dias, antes da vinda do nosso Senhor. E quando isto se materializasse, quando o engano se tornaria forte nos últimos dias, ao ponto de consumir, de varrer a fé dos cristãos nos últimos dias, o Senhor iria trazer o avivamento e a vinda do Senhor estaria mais próxima do que nunca. Então, nós podemos entender pela parábola de Mateus 25 que as virgens sábias, elas cochilaram junto com as insensatas. Mas houve um grito na meia-noite, em Mateus 25, no versículo 6. Houve um grito de suma importância. E este grito nós estamos ouvindo a cada dia. O grito que diz: o Messias está vindo, prepare-se para o encontro com o noivo. Glória a Deus. Então, o Senhor está nos despertando e está despertando as nações. Louvado seja o nome do